Olá, eu sou Vinícius Coelho, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia, e irei apresentar o trabalho intitulado O uso de termografia infravermelha como técnica para detecção de infiltrações em fachadas de edifício, um estudo de caso na cidade de Salvador, Bahia. O setor da construção civil é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, com características inerentes como o crescimento acelerado, o uso de novos produtos e materiais inovadores e o constante desenvolvimento de novas técnicas construtivas. No entanto, tem-se observado uma crescente incidência de manifestações patológicas nas edificações. Estas atuam reduzindo o desempenho dos sistemas construtivos até que eles atinjam níveis críticos de deterioração e tenham o uso comprometido. As fachadas, por exemplo, influenciam em diversas características da edificação, como sua segurança, conforto, habitabilidade, valorização, e juntamente com a cobertura, compõem a chamada envoltória da edificação, estando assim mais sujeita às intempéries e à ação dos agentes agressivos, sendo, portanto, o sistema mais suscetível à ocorrência de manifestações patológicas. Dentre as diversas manifestações que acometem o sistema de fachadas, destaca-se a infiltração, caracterizada pela percolação indesejada de água. Essa umidade pode ter diversas origens, como ascensão capilar, secagem incompleta de materiais de construção, causas acidentais, precipitação, entre outros. Sua presença muitas vezes está associada a falhas ou ausência do sistema de permeabilização, erros de projeto, defeitos construtivos e trazem uma série de transtornos aos usuários e ao desempenho da edificação. Uma poderosa ferramenta para a identificação de infiltrações é a termografia infravermelha, que caracteriza-se como uma técnica não destrutiva que permite a identificação de gradientes de temperatura na superfície dos materiais. Essa identificação se deve a alterações no comportamento térmico dos materiais quando na presença de umidade, seja pela evaporação de água na sua superfície ou pela alteração de sua capacidade térmica, de modo que os materiais úmidos eles sofrem variação de temperatura mais lentamente do que os materiais secos em seu entorno, gerando contrastes visíveis nos termogramas. A análise termográfica pode ser feita de forma quantitativa ou de forma qualitativa, sendo esta última a mais simples e a mais empregada, que consiste na identificação dos contrastes entre regiões próximas, buscando-se assim anomalias que podem estar associadas à presença de umidade no material. Este trabalho teve como objetivo analisar manifestações patológicas decorrentes de infiltrações nas fachadas de uma edificação residencial, fazendo uso da termografia infravermelha como principal técnica para detectar as regiões afetadas nos ambientes internos, procedendo-se com o diagnóstico e sugestão de possíveis soluções. Nosso objeto de estudo foi uma edificação residencial com estrutura em concreto armado. Essa edificação possui 13 pavimentos e já estava concluída há 3 anos. Suas fachadas possuíam acabamento em pastilhas cerâmicas e algumas regiões com acabamento em textura. A metodologia do trabalho consistiu inicialmente na captação de imagens com drone com a câmera profissional, realizando-se assim uma inspeção visual na fachada sudeste da edificação, que era afetada por manchamentos. Foi feito também um teste de estanquidade na fachada, com o lançamento de água com uma mangueira. Esse teste foi necessário, pois não havia ocorrência de chuvas no período da vistoria. Em seguida, foram escolhidas unidades no sétimo e no 11º pavimento por amostragem para serem realizadas as análises termográficas e também procedeu-se com a aplicação de solução de fenolftaleína nessas unidades para a detecção de regiões com potencial ocorrência de infiltração da água advinda da fachada. Durante a inspeção externa, foram observadas uma concentração de manifestações e de falhas construtivas entre o sexto e 13º pavimento da edificação. Aqui eu trouxe uma imagem do desalinhamento entre as juntas de movimentação horizontal, que pode causar a concentração de tensões e a originação de fissuras ali naquela região. Também a perda de aderência do selante das juntas de movimentação, causando pontos por onde a água pode entrar e causar as manifestações observadas e relatadas. Também foram observados danos pontuais à textura, com empolamento da textura, principalmente próximo às esquadrias, e fissuras nas regiões com textura próximas às juntas, que estão associadas a movimentações higrotérmicas do revestimento originadas por tensões decorrentes de ciclos sucessivos de molhagem e secagem, sendo inclusive bastante visível o acúmulo de umidade nessa região afetada, como vocês podem observar aqui na figura 8. Na inspeção interna, confirmou-se a infiltração
decorrente de água da fachada, principalmente com o uso da termografia. Aqui na figura 9 e 10 fica evidente a importância dessa ferramenta, porque a mera inspeção visual não permite confirmar que há presença de infiltração nesse ambiente, mas com o auxílio da imagem termográfica nós podemos observar que abaixo da viga existe uma região com a temperatura menor do que o entorno, característico da presença de umidade nessa região, que é a região de fundo de viga, justamente onde estão posicionadas as juntas de movimentação com aquelas patologias identificadas de descolamento do selante e fissurações. Aqui na figura 11 nós temos outro ambiente, na região de encontro da estrutura entre a viga e o pilar, onde a termografia também mostra uma região com presença de umidade, bem como na figura 13, uma outra região, também na mesma região de encontro da estrutura, o acúmulo de umidade sendo expresso pela variação de temperatura nos termogramas. Dado o exposto, constatou-se que a principal causa dos problemas de infiltração identificados foi a falha de aderência dos selantes das juntas de movimentação, sendo uma das principais falhas observadas em juntas seladas. Esse tipo de ocorrência é associado a diversos fatores, como por exemplo o tipo incorreto de selante, falhas durante a aplicação, condições inadequadas da superfície durante a aplicação do selante, a superfície deve permanecer limpa e isenta de sujidades e material solto, a temperatura durante a execução da junta e o acabamento superficial que se dá ao selante. Também é importante observar que as fissuras por movimentação higrotérmica da argamassa de revestimento observadas podem ser potencializadas por outras características do material, como por exemplo um elevado teor de ar incorporado, uma elevada relação água-cimento ou excesso de finos, fatores que vão atuar conjuntamente com a presença de umidade para a geração de fissuras e de outras patologias. Desta forma, sugere-se como solução para as infiltrações a substituição total do selante das juntas, devendo ser observadas as condições da junta quanto à presença de sujidades, partículas soltas, a aplicação ou não de um primer promotor de aderência conforme recomendação do fabricante do selante, devido à compatibilidade entre os produtos, e é de extrema importância que essa substituição seja feita na fachada em condição seca, sendo aguardadas pelo menos 36 horas sem chuvas, para garantir que não fique a umidade aprisionada. Uma vez solucionada a principal causa de infiltração no revestimento, pode-se dar seguimento à recuperação das regiões fissuradas. Inicialmente deve ser feita a limpeza e remoção das partes soltas, seguido pela abertura de sulcos ao longo das fissuras com a ferramenta própria para essa execução, conhecida comercialmente como abtrincas, que é essa aqui apresentada na imagem, e então é aplicado um fundo preparador nas paredes e recomenda-se o uso de selante acrílico para o fechamento dessas regiões. Após a secagem, conforme recomendações do fabricante, pode ser feita a reaplicação da textura e da pintura no revestimento. Assim, foi possível confirmar a relevância da termografia infravermelha para o diagnóstico de infiltrações e problemas associados à presença de umidade, mostrando-se uma técnica especialmente valiosa em casos onde a infiltração tem ocorrência esporádica a depender do regime de chuvas, de modo que algumas regiões afetadas no ambiente externo poderiam não ser identificadas em simples avaliações visuais, como foi apresentado. Tal cenário ocorre especialmente em edificações recém-construídas, onde a pintura é recente e indicadores usuais, como manchamentos e formação de fungos, ainda não se desenvolveram, sendo possível identificar o fenômeno antes que maiores danos aconteçam, evitando-se assim diversos transtornos e maiores gastos associados à recuperação das estruturas. Gostaríamos de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, o PPEC da UFBA, a FAPESB e a CAPES. Estas são as referências utilizadas nesse trabalho e obrigado.